Bem, galerinha, a próxima questão do simulado parte de dois textos, tá? Eu sei que quando vocês a viram lá na hora de executar as questões, vocês devem ter pensado, ai meu Deus, dois textos gigantes, que droga e tal. Eu sei que o cansaço bate, vocês devem ter pensado isso. Mas cuidado, a prova do Enem, ela às vezes explora dois textos para uma questão só, tá? Não é toda hora que isso acontece, mas pode sim acontecer durante a prova e a gente precisa saber lidar com essa situação, tentando estabelecer ali uma certa interseção entre os textos, tá bom? Vamos lá? O primeiro texto da Lucília Garcês é um texto extraído de um manual de redação, ó, técnica de redação, o que é preciso saber para bem escrever. Vamos a ele? É um texto bem técnico, tá? Que diz assim: muitas pessoas acreditam que aqueles que redigem com desenvoltura executam essa tarefa como quem respira, sem a menor dificuldade, sem o menor esforço. Não é assim. Escrever é uma das atividades mais complexas que o ser humano pode realizar. Faz rigorosas exigências à memória e ao raciocínio. A agilidade mental é imprescindível para que todos os aspectos envolvidos na escrita sejam articulados, coordenados, harmonizados, de forma que o texto seja bem-sucedido. A tarefa pode ir ficando paulatinamente mais fácil para profissionais que escrevem muito, todos os dias. Mas mesmo esses testemunham que escrever é um trabalho exigente, cansativo e muitas vezes frustrante. Sempre queremos um texto ainda melhor do que o que chegamos a produzir. E poucas vezes conseguimos manter na linguagem escrita todas as sutilezas da percepção original acerca de um fato ou um pensamento. O que admiramos na literatura é justamente essa especificidade. Essa possibilidade de expandir pela palavra escrita emoções, pensamentos, sensações, significados que nós, leigos, não conseguimos traduzir com propriedade. Beleza, né? Perceberam que é um texto bem técnico, usa principalmente a linguagem denotativa, com significação comum, né? Para cumprir bem a missão dele, que é transmitir uma informação a respeito de como se escrever bem um texto, tá? Texto 2, chamado Profissão de Fé. Temos aqui apenas um fragmento. O texto, acreditem, era bem mais extenso que esse que está aqui. E é um texto escrito pelo Olavo Bilac, poeta parnasiano. Vocês devem se lembrar que o poeta parnasiano tinha uma grande preocupação com a construção do texto. Era um poeta que se preocupava muito exatamente com o ato da escrita, né? Sempre tentando transmiti-la da forma mais caprichosa possível. Tanto que essa profissão de fé é ser poeta parnasiano. E no que o poeta parnasiano tinha fé? Na busca pela forma perfeita. Ele depositava uma grande energia, uma grande crença nessa jornada, tá bom? Vamos ao texto. Invejo o ourives quando escrevo. Ourives é um escultor de joias, tá? De pedras preciosas. Imito o amor com ele em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Imito-o, e pois nem de Carrara a pedra firo. O alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso corre por servir-me sobre o papel a pena, como em prata firme corre o cinzel, que é uma espécie de ferramenta, né, do ourives. Torce, aprimora, alteia, lima a frase, e enfim, no verso de ouro, engasta a rima como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Porque o escrever, tanta perícia, tanta requer, que ofício tal nem há notícia de outro qualquer. Então, nitidamente, né, por meio da imagem do ourives, ele exalta esse ofício do poeta parnasiano, que também exige muita perícia, muita técnica, muito preciosismo, muitas minúcias, muita delicadeza, tá? Quanto à temática que desenvolvem, os textos de Lúcia Garcês e Olavo Bilac podem ser considerados, vamos lá para as opções, letra A, paradoxais, pois enquanto o texto 2 explora o minucioso cuidado da escrita, o texto 1 explora a ideia de que escrever com desenvoltura dispensa tenacidade e obstinação. E aí, essa letra A faz sentido? Não, né? Porque o texto 1, o primeiro que nós lemos, não explora a ideia de que escrever com desenvoltura dispensa tenacidade e obstinação, de forma alguma. Tanto, ó, que lá no texto, ela chama a atenção para o fato da escrita ser uma das atividades mais complexas que o ser humano pode realizar. Ou seja, exige por parte, né, do escritor articulação, coordenação, harmonia, uma série de exigências a serem cumpridas, tá? Que precisam ser desempenhadas com tenacidade e obstinação. De forma alguma
ela dispensa isso, beleza? Então tá fora a letra A. Letra B. Esses textos podem ser considerados análogos, embora o eixo das semelhanças entre eles se restrinja à forma, apresentando perspectivas distintas quanto à abordagem temática? Não, as perspectivas não são distintas, tá? Defendem as mesmas, que escrever é uma atividade que exige grande perícia, muita técnica. Ambos os textos defendem essa tese. Letra C. Os textos são interrelacionados, ainda que a perspectiva escolhida nos dois textos descarte a responsabilidade que o sujeito tem sobre a sua escrita. De forma alguma, os textos descartam essa responsabilidade, tá? O autor, ele é responsável pelo bom desempenho da sua escrita. E quanto mais ele escreve, ela até chama a atenção para esse detalhe no primeiro texto, né, que aquele escritor que precisa enfrentar um mar de palavras diariamente, ele vai acabar adquirindo uma facilidade, uma técnica muito maior ao longo do tempo, beleza? Então, é responsabilidade, sim, do escritor o domínio sobre todas as técnicas necessárias para o bom desenvolvimento da escrita, inclusive a própria prática. Letra D. Esses textos podem ser convergentes, embora no texto 2 sobressaia a analogia e o cuidado com a forma, daí a comparação com o ourives, conforme os padrões do gênero e da filiação literária do autor, ou seja, parnasianismo? Sim, perfeito. Tá? Os textos são convergentes, ambos defendem a tese, como eu falei agora há pouco, né, de que um texto bem escrito exige técnica, exige perícia. Agora, no texto 2, por ser até um texto poético e por ser um texto parnasiano, ele defende o lema da arte pela arte. Então, ele tenta estabelecer uma analogia, ou seja, uma comparação com o ourives, para evidenciar o quanto o trabalho do poeta parnasiano é diferente, né? O quanto vai exigir ainda mais desse poeta técnica, preciosismo, né? Detalhe, cuidado com os detalhes, cuidado com a forma, delicadeza, beleza? Então é exatamente isso que a letra D está falando, gabarito. E a letra E diz, semelhantes, embora no texto 1 prevaleça uma perspectiva puramente linguística, está errada essa opção, porque lá no final do texto ela chama a atenção também para o caráter estético, para as emoções, para os sentimentos que alguns textos, né, tendem a apresentar, principalmente os textos literários. Ela diz isso bem no finalzinho do texto. Então, a sua perspectiva não é puramente linguística, envereda por outras questões relacionadas à construção de um texto também, beleza? Gabarito é D de dado, galera.